Graça e paz, irmãos. Boa noite, nós estamos aqui. Mais esta oportunidade abençoada por Deus para iniciarmos o nosso culto, embora a gente está nesse período ainda, esperando, aguardando o momento de estarmos juntos e a nossa expectativa, a nossa espera, a nossa esperança é que se resolva logo para a gente poder se abraçar, se encontrar. A gente sente falta. Eu, particularmente, puxa vida, esses dias eu me entrei no templo ali, lembrando, com saudade dos cultos, enfim. Então, vamos, embora não podemos estar juntos fisicamente, mas nosso coração está unido, que a graça do Senhor esteja com você. Feche seus olhos, vamos fazer um momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos todos felizes, amém, meu Deus. Fomos agraciados com a Tua plenitude, meu amém, Deus, Jesus, em Cristo Jesus. E podemos continuar firmes, embora os tempos são difíceis, trabalhosos, mas o Senhor tem dado vitória ao Seu povo. Conserva-nos firmes e fortes na Tua presença. Que as lâmpadas das nossas vidas não se apaguem, Senhor. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Amado irmão, abra a sua Bíblia e dá uma pausa no vídeo para você poder, com calma, abrir sua Bíblia. No profeta Ezequiel 37, versículo de 1 a 10. Então nós vamos fazer a leitura da palavra e assim vamos ter uma breve meditação. Então faça isso, meu irmão, nesse momento. Diz assim o texto, a partir do versículo 1 até o 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos.
Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. E a seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Pois é, irmão. Veja, a vida do ser humano, como você pode perceber muito bem, é algo bastante complicado, né? O ser humano é um ser complicado mesmo. Eu diria assim que a complexidade que é o ser humano não se compara a nada, né? Por exemplo, matemática, né, pode ser complicado para você como é para mim, mas a matemática se torna simples comparando com o ser humano na sua complexidade. Então nós não podemos ter aí rival, né, para isso. Quer dizer, o homem é complicado mesmo, não há nada que seja mais complicado do que o ser humano, né? Então, uma coisa que realmente faz parte da nossa vida, veja só, você pode perceber também, uma coisa que faz parte da nossa vida, como ser humano, por exemplo, dentre tantas outras situações, é aquela, né, que a gente sempre está dizendo aqui, que o homem tem esse pensamento, ou até mesmo essa tendência aí de viver sempre pensando no pior. Essa é uma inclinação normal da vida do ser humano, né? Nossa mente parece que tem essa tendência de pensar e esperar sempre o pior da vida, né? E aí as coisas começam a se complicar por causa disso. Por exemplo, nós somos tão esquisitos, o ser humano é um ser tão estranho, tão esquisito, que, por exemplo, ele repudia a dor, né? A dor, ninguém quer sentir dor. A dor não faz bem. Mas uma das coisas que o ser humano mais faz na vida é buscar coisas que no final de tudo vai trazer dor para ele mesmo. Vai complicar a vida dele. Já percebeu isso? Quer dizer, por um lado ele não gosta de sentir, digamos, dor, né? Como diz o poeta, a dor dói, né? Ninguém quer sentir isso. Mas, por outro lado, contradizendo isso, uma das coisas que o ser humano mais busca na vida são coisas que no final de tudo vai trazer dor, né? vai machucar a si mesmo, ele mesmo, né? Essa é a esquisitice da vida, por exemplo, dentre outras coisas que poderiam ser citadas aqui. Então, algumas pessoas em épocas como a nossa vai pensar sempre o pior, né? Vai começar o apocalipse zumbi, como disse um rapaz. Depois dessa epidemia vai vir o apocalipse zumbi, baseado naquela série lá que um vírus matou muita gente e as pessoas começaram a virar zumbis e devorar os seres humanos que fugiam deles, né? Coisa de série de televisão, né? Mas quem lê a Bíblia com frequência, enche a mente da palavra do Senhor, vai dar pouco ou nenhum lugar para pessimismo, para pensar o pior, não é?
É o contrário, quando a Bíblia vem e faz parte de nós só temos que pensar o melhor. Né? Então, veja só, aqui está um lugar importante que deve ocupar em nossa vida. É pensar sempre o melhor de tudo. Né? Por mais que a gente possa dizer assim, pastor, mas não tem o que esperar mais deste mundo. Né? Daqui para frente é só de mal a pior. Eu concordo, até a Bíblia está aí para mostrar isso para a gente, né? Que o fim, eu creio que já começou, o princípio do fim, digamos, e a tendência é piorar, mas mesmo que seja um cenário ruim, não temos motivos, não temos mesmo para pensar o pior. Agora, tem uma condição, né? Só vamos esperar o melhor se buscarmos o melhor para a nossa vida. E o melhor sempre, como nós sabemos, por experiência vivida, experimentada, bem experimentada, o melhor de tudo é a pessoa gloriosa do nosso Deus, que faz parte da nossa vida. Né? Agora, imagina, poderia haver um cenário, olha só o texto que lemos, né? Poderia haver um cenário, meu irmão, mais sombrio, mais caótico, né? Mais destrutivo, mais destruído, mais desesperador, mais pessimista, mais irremediável do que o Vale dos Ossos Secos? Pensa num cenário pior do que esse, não há. Né? Por exemplo, aconteceu lá no ano de 1300, no período da Idade Média, a chamada peste negra, que matou metade, simplesmente isso, metade da Europa morreu, entre 70 a 200 milhões de pessoas morreram naquela epidemia, mas a humanidade continuou, né? Morreu metade e metade continuou vivendo. E aí a coisa andou, né? A humanidade seguiu em frente. Mas no vale não há vida. Não há ninguém para contar a história, né? Todos estão ali simplesmente... aliás, não existe mais nada, não existe vida ali. Não existe todos mais, né? Não existe nada a não ser um vale. Né? Então, realmente, não há nada nesse mundo ou fora deste mundo que se compara a esse vale de ossos secos do texto lido. Né? É um cenário, querido, caótico, um cenário desesperador mesmo, angustiante, terrível e triste. É esse vale dos ossos secos. É esse o cenário que Deus levou o profeta, Deus o levou até lá, e ele visualizou aquele campo de destroços. Né? O que aconteceu ali? O texto não fala, mas certamente ocorreu uma guerra terrível entre dois grupos ali que combateram. E você ver um detalhe importante, eu imagino que todos morreram, não houve vitorioso naquela guerra, todos os combatentes tombaram. Né? Foi uma batalha tão sangrenta que não sobrou ninguém para noticiar o que aconteceu ali, todos morreram, um desperdício total de vida. Então ali está um vale, o que sobrou foi esse vale de ossos secos, e o texto vai então falar desse cemitério de soldados que ali caíram. Né? Então Deus leva o profeta até lá, e ele tem a visão deste campo de batalha, é um vale desolado, e a quantidade de ossos, diz o texto aí, é enorme, né? Surpreende pela quantidade de ossos que tem lá, e o texto diz que os ossos não estavam somente secos, mas muito secos, querido. Então Deus faz uma pergunta para o profeta, assim, Deus pergunta para o profeta se aqueles ossos poderiam voltar a viver. Então a resposta, humanamente falando, é óbvia, né? Impossível. Possível na ótica, né? Mas na ótica humana seria impossível. A maioria das pessoas vendo um cenário tão terrível como esse vale diria: é impossível, isso aí não tem como mais, não tem esperança mais para isso aí, né? Então, junto, irmão, a essa tendência humana de esperar o pior, é não ter a perspectiva certa diante do quadro, né? Diante do cenário. Veja bem, o pessimista vai olhar o cenário aí, o campo de guerra, vai dizer: não tem jeito, acabou o mundo, acabou tudo, todos morreram, não tem mais esperança. Então resta apenas morrer e acabar com tudo isso, porque não tem mais esperança. Esse é o pessimista. Agora, olhando para o outro lado, a ótica do profeta, né? Porque Deus o levou para lá, e ele teve a visão, né? Essa é a visão certa, a visão do profeta. Aí Deus pergunta: poderá
viver estes ossos? Né? E ele então traz essa resposta: Senhor, tu sabes. Então, significa o seguinte: é sempre Deus que, ocupando o centro de tudo, o centro do cenário, assim há esperança. Senhor, tu sabes de tudo. Quer dizer, Deus tem controle de todas as coisas, e quando Deus chega lá, no cenário caótico, né, as coisas mudam, as coisas tendem a mudar. É por isso que temos que ter esperança e não desespero. Então, essa é a questão. Pode ser impossível para o homem, para a ciência e para tudo mais, mas olha o cenário, seja este atual ou outros cenários piores, olhe com essa perspectiva do profeta que teve a visão dos ossos, e ali estava Deus mostrando algo que poderia, justamente porque Deus interveio, poderia transformar, poderia mudar. Então veja bem, não há espaço, irmão, por mais que a gente tende a se sentir assim desolado, né? Vem um cenário terrível, eu creio que aí nós estamos iniciando uma era diferente, o tempo do fim, o início do fim, mas embora nós podemos contemplar esse cenário de guerra, de destruição, de desolação, de desesperança, de ruína, de doença e tudo mais, mas olhe pela perspectiva certa, não pela ótica do pessimista que não vê solução. Não, nós temos a solução. A solução é o Deus vivo, aquele do profeta que fez o que aconteceu lá. Daí para frente, quando Deus o levou, né, e foi isso que Deus quis mostrar, Deus realizou o impossível ocorreu. Né? Aqueles ossos reviveram, se transformaram de novo em homens que combateram, voltaram a viver, que morreram, voltaram a viver. Onde está, ó morte, a tua vitória? Então só o nosso Deus pode controlar os tempos e as épocas. Veja, Ele é soberano. Tudo que acontece está no domínio do Senhor. Não há como anular isso. Por mais que o homem pensa que é o soberano e o controlador das coisas, dos tempos e das eras, mas não, é o Senhor, o Deus que faz ressuscitar o morto, né? Que faz do cenário, por mais caótico que seja, se transforma num instante. Então, não há lugar no meio do povo de Deus para esperar o pior. Por mais que aconteça coisas ruins, mas dentro do plano de Deus, para nós, povo de Deus, só o melhor de Deus para nós. Então toma posse, meu irmão, viva feliz, porque Deus tem te dado graça para viver, mesmo no tempo da dificuldade, né? Ele está provendo livramento, Ele está provendo milagre. Mantenha a sua lâmpada acesa, você e a sua casa firme no Senhor. Embora não podemos nos reunir, habitualmente fazíamos e vamos fazer logo, né? Mas sentimos falta sim, mas isso não impede que continuamos sendo igreja, né? Igreja do Senhor forte, que venceu a morte, que tem Jesus como Salvador e Senhor. Então que Deus conserve a sua vida, em nome de Jesus. Não desanime, fortaleça seu coração e logo logo estamos juntos com a graça do nosso Deus. Um grande abraço, fica na paz do Senhor. Amém.